Para os Cifras e Safras de hoje, recebemos muitos pedidos para voltar a falar sobre o financiamento rural e o papel social do Banco do Brasil na agricultura brasileira. Um assunto muito importante para todo o setor agropecuário e, claro, também para o setor financeiro. Para esclarecer um pouco mais sobre esse serviço de crédito agrícola, financiamento e seguros, convidamos o Álvaro Tozeto, gerente executivo da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil. Agradeço muito por sua visita e pela sua colaboração, Álvaro. Muito obrigado, professor. Vai ser, sem dúvida, uma importante oportunidade de levarmos informações aos produtores rurais brasileiros. Claro que sim, agradeço muito a você. O Álvaro é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Agronegócios pela USP-Exalc. Já voltamos com os Cifras e Safras. Não saia daí. No programa da semana passada, falamos com Wilson Miceli, que nos ajudou a entender os derivativos. Sobretudo os derivativos agrícolas. Vamos ver um trecho desse programa. Nos Cifras e Safras da semana passada, falamos sobre um assunto técnico e muito importante para o agricultor e para os investidores interessados no mercado futuro, os derivativos. Falamos principalmente sobre os derivativos agrícolas, com a presença do Dr. Wilson Miceli, da BNF Bovespa. Os mercados futuros e opções, eles são instrumentos derivativos que justamente têm essa função. A função de fazer uma proteção contra a oscilação de preço. Imaginando que um produtor, ele vai vender a soja, o milho, o café, ou mesmo o boi na pecuária, numa determinada data, que é o momento da colheita, ele pode se defrontar com uma baixa no preço, tá certo? Claro, por uma questão de uma oferta maior, E ele previamente, ou seja, no momento anterior à comercialização, ele faz uma operação justamente de vender contratos futuros ou até operar em contratos de opções. Esses instrumentos futuros e opções são instrumentos derivativos negociados em bolsa. Recebemos algumas perguntas e selecionamos essas duas para responder aqui. As demais perguntas serão respondidas pelo site. Responderemos por e-mail e aproveitamos para agradecer a sua participação, que tem ajudado muito o programa a ser mais eficiente, esclarecendo os assuntos de finanças e agronegócios. A primeira pergunta vem de Monte Claro, Minas Gerais, e é de José Assis Cândido. Professor Grise, no programa passado eu ainda fiquei com alguma dúvida sobre o hedge. O que é realmente este hedge? Como ele interfere nas operações financeiras? Jorge, o hedge é uma operação de proteção aos seus preços. Eu quero pedir, inclusive, a presença do nosso convidado para explicar melhor esse assunto. Por favor. O hedge é basicamente um mecanismo em que o produtor pode se proteger em mercados futuros ou em contrato com alguma empresa que compre a produção de forma antecipada. Então, seja na bolsa, ou seja, mediante contratos com a cooperativa, com uma empresa que faça a compra dessa produção e fixe um preço, em qualquer um desses casos o produtor vai estar se protegendo em relação a possíveis oscilações de preço. Então, é importante que o produtor busque, pelo menos em parte da produção dele, garantir um preço que seja remunerador para a atividade, de modo que ele evite a oscilação do mercado, que nem sempre é possível de ser considerado no momento do plantio. Muito bem, vamos para a pergunta de número 2. Esta vem de Mauro Fiorelli, Macaé, Rio de Janeiro. Professor Grise, conversei com um amigo sobre investimentos e ele me falou que os bancos trabalham com spread elevados. O que é spread? Mauro, o spread é a diferença entre o custo de captação que o banco amealha os seus recursos, colhe os seus recursos, traz o dinheiro para dentro do banco. Para isso ele paga esse custo, é o chamado custo de captação. A diferença entre esse custo para captar o dinheiro e o custo através do qual ele empresta o dinheiro a você ou a uma empresa ou alguém,
Essa diferença entre esse custo de captação e o custo do empréstimo é o que se chama tecnicamente de spread. O que se fala é que o spread pode estar muito alto, quer dizer, ele está captando a um preço muito baixo e repassando a um preço muito alto. Entretanto, eu peço que você considere algumas coisas. Não se capta com tanta facilidade e, ao emprestar, o banqueiro assume riscos de crédito. Tem também seus custos administrativos e tem um conjunto de outras despesas, como o depósito compulsório e outras coisas, como o próprio imposto, que acabam carregando estes custos e o fazem prestar a um preço mais alto e, às vezes, bem mais alto do que aquele que ele captou. Agora vamos assistir ao VT que a nossa produção preparou sobre o assunto do dia, crédito agrícola. Os números do mercado de crédito após o corte na taxa Selic em setembro de 2011 trouxe novidades onde menos se esperava, enquanto os efeitos do corte de juros ainda devem permanecer nesse início de 2012. Surpresas vieram da expansão do crédito direcionado, ainda forte em bases mensais. Entre os efeitos do corte de juros, encaixam-se a estabilidade das concessões brutas e o recuo do spread bancário. A expansão do estoque de crédito direcionado, BNDES, como crédito rural e habitacional, surpreendeu pela aceleração. O estoque cresceu 2,9% em setembro, a maior variação do ano e acima da média histórica desde 2008, quando o BNDES passou a expandir sua carteira de crédito mais rápido. O cenário para o crescimento do crédito do BNDES em 2012 ainda é de desaceleração, especialmente na ausência de novos aportes do Tesouro Nacional. Mesmo assim, a expansão em setembro foi uma surpresa. Então, estamos diante dessa situação de crédito. O que é que você imagina? O crédito rural continuará firme, se expandindo, ou pode sofrer alguma retração para essa safra que agora vai se iniciar? Professor, a expectativa nossa é basicamente em cima dos números que nós já temos até esse momento, um crescimento da ordem de 20% no Banco do Brasil em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, a safra 11/12, que está em curso, tem apresentado um crescimento da ordem de 20%. E com maior ênfase em linhas de investimento, especialmente naquele produtor, no médio produtor rural, que chama Pronamp. Sim. No programa aquisição de máquinas, equipamentos. Aquisição de máquinas, equipamentos, ordenhadeiras, tratores, enfim, esse tipo de investimento tem se mostrado um ritmo bem maior do que no ano anterior. Como o cenário ainda não está muito claro, é importante para o produtor rural conhecer em detalhes o que isso pode afetar as suas atividades quando precisar de instrumentos para financiar o seu custeio. Então permaneça aí. O Cifras e Safras volta já.